Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal do Caminho 3T, meu nome é Giridhari Das. E hoje a gente vai falar sobre um tópico bem interessante que é até um pouco difícil de entender, mas eu quero ver se com esse vídeo vai ficar fácil de você entender, que é a questão dos 3 elementos da matéria sutil, isso mesmo, os Vedas, esses textos antigos da Índia, eles falam que tem não só a matéria que a gente chama de grosseira, a matéria que a gente pode tocar, experimentar, medir, pesar, mas tem também 3 elementos da matéria que são sutis, que não podem ser pesados, medidos, vistos de forma normal como os outros elementos da tabela periódica. Então a gente vai falar sobre esses 3 elementos nesse vídeo, que são elementos que tornam possível a presença da alma espiritual dentro do mundo material, dentro de um corpo material. Mas antes de eu começar, quero só falar para vocês que no final desse vídeo eu vou explicar como vocês podem ter acesso à minha comunidade Raiz do Yoga, que é a comunidade online que eu tenho com todos os meus cursos, onde todos os meus alunos se congregam, onde você vai ter todo um apoio bacana para se aprofundar realmente no seu caminho de autoaperfeiçoamento e autorrealização em Yoga. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo, então fica até o final. Bom, então vamos lá. Quais são esses 3 elementos? Eles são chamados de Manas, Buddhi e Ahankara. A gente está falando assim em sânscrito, que é o termo correto, e depois a gente vai traduzir um por um. Então vamos lá. Primeiro item dessa lista é chamado Manas. E o que é Manas? Manas é traduzido como mente, até a palavra, né? Manas, mente, ficou aí no latim, chegou aqui no português. Manas, mente. E Manas, você pode pensar em Manas como um órgão de cognição. Ele é um órgão que vai conseguir absorver todos os sinais vindo dos sentidos, e com esses sinais vindo dos sentidos, ele vai então poder juntar isso. É um órgão que está em constante atividade, como um computador. Mas diferente do computador, o órgão da mente, ele fica interpretando, sendo influenciado pelo foco daquilo que está vendo. Então, ele é um órgão que pode começar a sofrer distorções devido ao foco que você está tendo à sua mente. Por isso que é importante no caminho do yoga a gente trabalhar a observação da mente. A gente tem que estar em constante processo de observar a mente, porque a mente não sou eu. Isso é uma coisa bem interessante você entender. A sua mente não é você, as suas emoções não são você, seus pensamentos não são você. Você tem pensamentos, você tem emoções, então você pode observar a sua mente. E quando a gente entra nesse processo de observar a mente, a gente pode entender melhor como que a mente funciona, o que está influenciando a mente e com isso aprender a controlar a mente. A gente inicia esse processo de controle da mente, gerenciamento das emoções, que a gente está agora observando a mente. Isso é um passo-chave, assim. Até o yoga, não sei se você conhece, mas tem um texto bem importante do yoga chamado Yoga Sutras, inclusive na comunidade Raiz do Yoga tem um curso completo dos Yoga Sutras. É um texto de 2000 anos atrás, e esse texto dos Yoga Sutras, escrito por Patanjali, um sábio, ele começa definindo yoga como controle da mente, ou seja, yoga é controlar a mente. Então a gente trabalha com esse controle da mente, a observar a mente, e com isso a gente consegue ter uma vida melhor. Mas como que a gente vai controlar a mente? O que a gente vai usar para analisar o que a mente está fazendo? Aí vai entrar o segundo item da lista aqui. Esse segundo item é chamado de Buddhi. Talvez você tenha ouvido falar de Buda, né? Buda, inteligente, iluminado. Buddhi é dessa mesma palavra, de realização, de discernimento, de compreensão. Buddhi, então, é inteligência, discernimento.
É a sua capacidade de discriminar entre o certo e o errado, entre o que deve ser feito, o que não deve ser feito. A sua visão do mundo. Como que você está vendo o mundo hoje? O seu mapa mental, a gente chama isso. Como é que você vê o mundo hoje? Como é que você se vê dentro desse mundo? Quais são os seus planos no nível financeiro, emocional, social, comunitário, nos diferentes planos da vida? Como que você se enxerga? Onde que você está? Esse mapa mental é um conceito muito legal. Então, a inteligência é que te dá esse mapa mental. E com esse mapa mental, aí você pensa assim, eu deveria fazer isso, eu não deveria fazer aquilo. Você entra nesse processo de discernimento. Isso é bom, isso é ruim. As minhas prioridades, eu devo fazer isso aqui eu não devo fazer. Então, o que é isso? Essa é Buddhi trabalhando. Agora, Krishna dá um alerta interessante na Bhagavad Gita para Arjuna. Ele fala no final do capítulo 3 para Arjuna. Ele fala, Arjuna, você tem que fortalecer sua Buddhi. Você tem que fortalecer ela com conhecimento. Então, a gente tem que ter sabedoria e conhecimento, senão a nossa Buddhi vai funcionar de forma torta e errada. Claro, se você tem a informação errada, né? Você sabe, né? Uma empresa vai fazer um planejamento e aí ela pega a informação errada, vai dar tudo errado. Um governo vai fazer o planejamento, mas aí tem a informação errada, a coisa não vai funcionar. E assim também na sua vida. Se você não está entendendo, se você não tem um bom conhecimento correto, próximo da verdade mesmo, quanto mais próximo da realidade for sua visão do mundo, seu conhecimento, melhor vai ser a sua capacidade de discernimento. Então, o yoga, os textos sagrados, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Yoga Sutras, esses textos todos, a ideia deles é passar o conhecimento sobre a realidade, o que realmente está acontecendo. Você tem uma visão da realidade, pelo menos do aspecto espiritual, emocional, interno, para você entender melhor o mundo e a sua posição no mundo, para você então poder ter a sua Buddhi funcionando direitinho. Assim você vai fazer as escolhas corretas e assim você vai ter as prioridades corretas. Você vai saber o que é certo, vai saber o que é errado, vai saber o que é bom e vai saber o que é ruim. Então isso é muito importante no caminho do yoga, é bem enfatizar essa questão de jnana, conhecimento, gnose, que era o termo antigo. Você vai ter que ter essa gnose, essa jnana, esse conhecimento para poder ter a sua Buddhi fortinha para guiar a sua mente, tá? Porque a mente sem uma inteligência boa vai fazer um monte de besteira, vai ser guiada só pelo desejo e aí a vida fica um caos perdido. Bom, mas olha só que interessante. Então a gente tem agora manas, a gente tem Buddhi. Ok, essas coisas estão lá processando, pegando as informações da realidade. Mas aí tem mais um elemento bem importante, Ahankara, o terceiro e último desses elementos sutis da matéria. E Ahankara é a ideia do eu. Ahankara é que vai se apropriar desses processos de Buddhi e de manas e vai trazer isso para o eu, vai personalizar esse processo. Você vê um computador, o computador está lá processando informações, tomando decisões, né? O computador pode ser programado para tomar decisões, para fazer as coisas, mas não personalizou, não tem o Ahankara, ele simplesmente faz aquilo e acabou, não tem nenhuma identidade, não tem o conceito eu. E Ahankara é que traz esse eu, ele traz o conceito que é traduzido como ego, porque ego nada mais é do que a palavra grega para eu. Então tem esse conceito do eu, ele vai trazer para mim, ele vai personalizar, ele vai pegar essas coisas todas e elas vão ser minhas agora. Vai ser minha visão do mundo, a minha mente, com os meus sentidos funcionando, com a minha visão, minha audição, entendeu? Vai trazer isso tudo pro eu. Bem interessante esse conceito Ahankara. E aí o que diz então os textos védicos? Que esse Ahankara é aí que é o ponto. Você viu que a gente está subindo manas, Buddhi e agora o topo da pirâmide é Ahankara. Por quê? Porque quem é esse eu?
Porque isso tudo vai depender desse eu. Olha só o conceito interessante e super funciona, tá, gente? Se você não sabe bem quem você é, tudo mais vai dar errado, você tá vendo? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber, como é que a minha buddhi, minha inteligência vai poder discriminar entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado? E se a minha buddhi não sabe discriminar, aí Manas não vai saber processar aquele monte de informação que está sempre chegando pelos sentidos e não vai saber comandar os sentidos, ou seja, comandar a sua vida, as coisas que você faz na vida, porque não tem direção correta. O eu muda tudo, a identidade muda tudo. Por isso que a primeira coisa que Krishna ensina na Bhagavad Gita, o primeiro ensinamento da Bhagavad Gita é: quem é você? Arjuna, você não é o corpo. Você é uma alma eterna. E começa a explicar a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza como esse eu interno, essa alma que está dentro desse corpo, que deveria então guiar os processos de Ahankara, de Buddhi e de Manas. Entendeu? Porque se o Ahankara, se esse eu, esse eu na verdade é uma alma, eu sou uma alma eterna. Isso muda tudo. Quais são suas prioridades como alma eterna? É diferente das suas prioridades como um corpo perecível. Quais são o que é bom para uma alma eterna? O que é bom para um corpo perecível? O que é certo, o que é errado o que é certo para uma alma eterna? O que é errado para uma alma eterna? Entendeu? Muda toda a visão, tudo se reconstrói começando desse ponto. Por isso que a autorrealização é tão importante. Esse autoconhecimento, se você descobrir quem você realmente é, aí tudo vai se encaixando. Essa é a outra experiência que eu tive, adotando esse caminho, a experiência que os meus alunos têm. Quando você consegue chegar lá no Ahankara e você consegue ver, peraí, deixa eu pensar mesmo, quem sou eu? Grande pergunta, né? Como é que as pessoas vivem sem chegar a uma conclusão definitiva dessa pergunta? As pessoas vão vivendo de qualquer jeito, mas você tem que parar e perguntar, quem sou eu? Porque se você não acertar esse quem sou eu, enquanto você não acertar, tudo mais não vai funcionar. Então, bem interessante, Ahankara, para fechar o quem sou eu. E aí com esses três elementos, são elementos da matéria. São elementos da matéria, da energia material. Com esses três elementos da matéria, aí a alma pode habitar uma coisa material, como esse corpo aqui. Entendeu? Você precisa desses três elementos para a alma poder ter a interface entre a transcendência, outro tipo de energia espiritual, outro tipo de energia, transcendência. Então, da transcendência para a matéria, o que é o link? Esses três elementos é que permitem essa conexão. E por isso que você, a alma eterna espiritual, pode estar aí habitando um corpo material. E, na verdade, essa consciência, essas emoções, porque Manas, Buddhi, Ahankara, eles não têm consciência, não tem. O que está trazendo a luz da consciência é Atma, é alma, é você. Tanto que logo que você morre, você saiu, o sistema não funciona mais, né? Não tem mais consciência num corpo morto. É você, é a alma que traz a consciência, a luz, as emoções, a capacidade de decidir, de escolher. Isso é você, a alma, o verdadeiro você aí dentro, né? O que está por trás do Ahankara aí. Então é isso, me diz se ficou claro, você entendeu, bem interessante esse conceito, a gente entender como funciona o mundo e nosso papel dentro desse corpo e da mente. Bom, como eu falei então, eu quero convidar vocês a terem uma chance de participar da comunidade Raiz do Yoga e você pode ganhar 6 meses de acesso à comunidade Raiz do Yoga, basta você se tornar um membro do canal, isso mesmo. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. Quem é inscrito, eu agradeço, muito legal. Se você não está inscrito ainda, pelo menos faz isso que é de graça. Mas o membro do canal é uma participação mais ativa do espectador, onde ele realmente dá um apoio ao canal. E quem é membro do canal automaticamente vai participar
de um sorteio que eu vou fazer no final do mês, onde você, no dia 30 de novembro, eu vou fazer esse sorteio e escolher um membro do canal para ganhar 6 meses de acesso à comunidade do Yoga. Aí eu vou postar o resultado lá na seção comunidade desse canal. Então é isso, gente. Olha, tenha um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.